Apresentação da atividade de encerramento da disciplina Teoria dos Grafos, análise de redes sociais aplicada à gestão de RH. A teoria dos grafos estuda as relações entre os elementos de um conjunto, utilizando uma estrutura chamada de grafos. Cada elemento é chamado de vértice e cada relação é denominada aresta. Então nós temos aqui como, por exemplo, um grafo formado pelo vértice 1, 2, 3, 4 e 5, seriam 5 vértices, e eu teria as relações entre esses vértices. Por exemplo, o 1 se relacionando com o 2, o 2 com o 3, o 3 com o 5, o 1 com o 5 e o 1 com o 4. Então eu teria aqui um conjunto de vértices e teria um conjunto de arestas, que é exatamente as conexões entre os vértices. A análise das redes sociais permite avaliar a comunicação entre grupos de atores. A gente considera aí os atores as pessoas ou organizações, dependendo da avaliação que você estiver fazendo, que se relacionam entre si. A avaliação pode revelar pontos em comum ou pontos divergentes entre os atores nessa rede social. Então, o entendimento dessa relação pode facilitar o desenvolvimento de trabalhos em diversos campos, tais como identificar interesses afins. Então, quando você visualiza a rede social num grafo, você consegue identificar o tipo de relação e a quantidade de relações entre alguns atores, entre organizações. Você consegue identificar afinidades nessas relações. Conhecer valores compartilhados, né? A forma como eles compartilham certos gostos, certas preferências, né? Promover amizades, né? A gente percebe aí as redes sociais desde a época lá do Orkut, Facebook, Instagram, TikTok, aparece aquelas recomendações de amizade, aquelas recomendações de pessoas que talvez você conheça fulano, com base exatamente na interação de atores dentro de uma rede social. João, que é amigo de Maria, e Maria, que é amiga de Ana, então possivelmente João vai ser amigo de Ana também. E aí você começa a visualizar possíveis novas conexões, né? E a incrementar mais ainda o engajamento e incrementar mais ainda a rede social. Podemos também ter o compartilhamento de conhecimento, né? E verificar pontos divergentes. É interessante que a gente pode visualizar a questão da afinidade muito fortemente, né? entre as conexões que os atores trocam entre si, e a gente pode visualizar também as quebras dessas conexões em pontos divergentes. E aí, dependendo de quem está analisando aquele grafo daquela rede social, ele vai poder ser mais assertivo com a sua estratégia de alcance para aquilo que ele está se propondo no seu estudo, né? Então, a análise de redes sociais faz uso de conceitos da sociologia e da matemática, uma vez que ela observa questões sociais, questões de comportamento, né, questões de grupos, né, questões de como aquele grupo ali está se formando, de como aquele grupo ali está interagindo, e usa a matemática também de forma interdisciplinar para estudar esses fenômenos, né? Então são utilizados gráficos matemáticos, são os sociogramas, em forma de nós e conexões. Os nós são os atores, os vértices ligados entre si por suas relações existentes, são as conexões, podendo ser unidirecionais ou bidirecionais. Nós temos aqui alguns exemplos. No primeiro aqui, exemplo, a gente tem uma relação de centralidade, onde o indivíduo A dessa rede social, ele atrai toda a atenção aqui do indivíduo D, do indivíduo B, do C e do E. De certa forma, esse indivíduo A, ele tem uma forte influência, ele é um ponto central dentro dessa rede,
em que se eu consigo chegar nesse indivíduo A, se eu consigo influenciar esse indivíduo A, muito provavelmente eu vou conseguir influenciar toda a minha rede, uma vez que esse indivíduo A, ele exerce influência, ele tem contato, ele tem conexões com os demais indivíduos dessa rede. Então aqui eu tenho o indivíduo A se relaciona com todos os demais indivíduos. Ele é o mais influente da rede. A gente pode até comentar ou falar sobre que esse indivíduo ele exerce certa superioridade em relação aos demais. No outro exemplo aqui nós temos a relação de conexões. A gente aqui consegue visualizar qual o comportamento e como que se comporta essa rede aqui, porque olha só, nós temos aqui um indivíduo em separado, sem conexão alguma. Nós temos aqui um indivíduo que ele só tem uma relação com esse indivíduo aqui. E esse indivíduo aqui, ele tem mais outras 3 conexões aqui, ó. Então, esse indivíduo, ele tem 4 conexões. E esse outro aqui tem apenas uma conexão. Então, imagine isso dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, e você começa a observar essa rede aqui que se forma dentro dessa sala de aula, e você vai procurar qual aluno que tem mais propensão à evasão escolar. Com certeza é esse aluno aqui. Vamos dizer aqui que seja o aluno A aqui. Né? Então, eu preciso traçar estratégias, eu preciso verificar formas de incluir este aluno A no contexto da minha rede social, no contexto da minha classe. Né? Então, eu tenho aqui, dentro do organização, né? Esse meu funcionário aqui, muito provavelmente, ele deve estar desgostoso, ele deve estar propenso a pedir demissão. E aí eu posso usar a influência de outros dentro dessa minha rede para tentar trazê-lo para próximo do convívio da organização e, de certa forma, mantê-lo engajado, de certa forma, trazê-lo para perto das atividades da organização. Né? Nós temos aqui, a gente pode visualizar nesse mesmo grafo aqui, a gente pode visualizar quem é o indivíduo mais influente. Né? Eu tenho aqui esse indivíduo aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, ele tem 5 conexões. Me parece que é o indivíduo mais influente. Então, esse indivíduo aqui, ele pode ser utilizado como um promotor dos valores, um promotor da estratégia da empresa, um promotor das boas práticas de gestão da empresa junto aos seus colegas. Né? Então, assim, a análise, a teoria dos grafos traz, com a utilização desses sociogramas, né? Utilização de conhecimentos da sociologia aliados à matemática, a possibilidade da gente visualizar o comportamento daquela minha rede que eu estou estudando, e a partir dessa análise eu consigo traçar diretrizes, traçar um planejamento de marketing, um planejamento de RH, um planejamento de treinamento, um planejamento de alguma ação promocional que eu vou fazer. Assim, são diversas as utilizações. E é importante frisar que a teoria dos grafos, né, da pesquisa operacional, ela pode ser utilizada em qualquer área, por qualquer indivíduo dentro de uma organização ou fora dela. Né? Eu coloquei aqui, é possível identificar o número de relações de cada indivíduo, quem precisa de atenção especial e qual indivíduo pode ser útil na integração dos demais, resumindo aquilo que eu falei anteriormente. Então, é isso. Obrigado.